Agora, falando de Flamengo, já que você falou, não fui eu. Ah, não. Não fui eu. Você não induz nada. Não fui eu. Você não tenta induzir Ué, nada. Tá bom. Você chega no Flamengo num momento totalmente diferente do que é hoje, né? Não chegou no container ainda, né? No container do Ninho do Urubu, mas já estava começando a tentar uma melhora. Tava parado lá a obra, só tinha o esqueleto. Pode não? Impressiona o patamar que o Flamengo chegou hoje, vai diante só do que aqui na você água. viu na sua época e qual foi o seu momento mais marcante no Flamengo? Cara, no Flamengo eu chego numa situação muito difícil, né? Como você falou, momento de reestruturação, salário baixo, time fraco. Verdade, fraco quando eu falo olhando hoje, claro, né? Se a gente olhar hoje o time do Flamengo e olhar quando eu cheguei, em termos de nível técnico, era fraco, né? Reformulação, dificuldade, a gente se trocava dentro do container. E uma coisa interessante... Como assim? Era um vestiário dentro do container, um vestiário dentro do container. E interessante que o presidente na época era o Bandeira e ele falou, cara, fez uma reunião um dia, falou, vocês que estão aqui vão ver o crescimento do Flamengo. Quem tá daqui para frente vai cada dia crescer junto com o Flamengo. E a gente realmente viu. Eu não vi muito que eu saí depois, né? Mas assim, o Flamengo, quando eu chego... Eu venho numa situação difícil, que eu falei de salário não era tão alto, o time não era o Flamengo. Se eu pego com Arrascaeta e Everton Ribeiro, esquece. E aí eu pego essa situação difícil, de um elenco relativamente fraco. É porque você deu prioridade primeiro a quitar as dívidas. Exatamente, né? O modelo de gestão e não gastou muito. E a gente passou por essa reformulação. E eu chego também de Vasco, né? Eu tinha menos de 3 anos, eu tinha jogado no maior rival, que era o Vasco. E chego com o Hernandes Brocador, ídolo da torcida, então... Verdade, tinha ganhado a Copa do Brasil. Eu cheguei numa baita contramão, vamos dizer assim, né? O clube não queria pagar, meu time era ruim, eu vinha do rival e o ídolo do clube era o Brocador. E eles ajeitando a parte financeira do clube, né? Não queria contratações. Exatamente. Aí chegou um maluco lá que era eu. Falei assim, eu tô aí, já tô aí. Aí já dei logo o recado, falei, quem jogou, jogou, que agora eu vou jogar. Você falou do Bandeira de Melo e você chegou no Palmeiras com o Paulo Nobre. A gente sempre fala desses dois caras como os maiores exemplos de gestão para o futebol brasileiro. Realmente são? Você que viu de dentro os dois. Paulo Nobre reestruturou o Palmeiras e hoje o Palmeiras é a potência que é. Bandeira de Melo reestruturou o Flamengo e hoje é a potência que é. Realmente, lá dentro, você viu esses caras fazendo diferente de todos os outros dirigentes? Cara, eu vi, como senti na pele e vivenciei, porque no Flamengo eu cheguei a ser capitão, né? E aí o capitão tem uma intimidade maior com os dirigentes, presidente, e realmente o que o Bandeira falou, aconteceu. Ele falou, a gente vai tirar o pé. Um clube como o Flamengo não pode estar numa situação como essa. Eu, como um cara estudado, um cara que trabalhei com banco, com pessoas competentes do lado, empresários do meu lado, a gente não pode deixar o clube de uma potência do Flamengo estar numa situação dessa. Mas por que está numa situação dessa? Porque o clube gasta mais do que recebe. É simples, Alexandre. Então, daqui para frente, tudo que você está vendo é tudo que a gente tem condições de fazer. O que a gente não tiver condições, a gente não vai fazer. Então, a gente está aqui em São Paulo, nesse hotel, é porque a gente tem condições de estar nele. A gente vai pagar o bicho, não pede R$1 a mais, porque é o que a gente tem condições. E por assim vai ser nesse ano e no próximo ano, de repente, mais 1 ano e meio, 2 anos para frente. Depois a gente estrutura o clube e depois a gente vai ter um clube muito forte, nunca visto no Brasil. Isso foi palavras do Bandeira, junto com o BAP, que na época eu acho que era o vice-presidente, numa conversa formal comigo, num jantar, a gente falando até do jogo, e depois ele trocou uma ideia assim comigo. Então eu pude vivenciar isso e presenciar e ver. Então assim, o Flamengo deve muito a esses caras que realmente tiveram a consciência de não ser um dirigente torcedor, abrir mão do... detalhe.
Eu lembro até hoje que teve uma reunião no aeroporto, que nós chegamos de um jogo contra o Bolívar, da Libertadores, onde se a gente perde, a gente já fica eliminado da Libertadores. Nós chegamos, ganhamos o jogo, inclusive eu fiz um gol, acho que ganhamos de 2-1, se eu não me engano. Só que a torcida, nós chegamos no aeroporto, a torcida dando uma pressão, porque no outro jogo era contra o Lyon do México e a gente tinha que ganhar também para não ficar fora. E eu lembro que teve a reunião e eu lembro até hoje que eu fui como capitão, 4 membros da torcida no aeroporto, e o Bandeira falou assim: vocês estão esquecendo a reunião que a gente teve há 5 meses atrás? Que eu não prometi título para vocês? Eu prometi reestruturação e vocês falaram que estavam comigo para ver o Flamengo ser campeão daqui os próximos 10 anos. Que a gente ia sofrer. Eu ouvi isso, eu me arrepio de falar porque eu ouvi. Ninguém me contou. E o Bandeira é desse tamanho e o chefe da torcida do Flamengo era 4 Butamonte. E ele falou: vocês estão esquecendo a conversa que a gente teve há 5 meses atrás e que vocês concordaram em passar a dificuldade em 1 ano e meio, 2 anos de clube, para depois o Flamengo ser campeão de tudo? Então vocês estão me cobrando o que aqui? Virou as costas e saiu. E é de se lamentar que esse cara não ganhou um título no Flamengo, né? Mas ele não ganhou, ele ganhou, né? De expressão, mas não tinha como ganhar com aquele time nosso, né, meu? O cara era realista, o cara falou: eu vou entregar títulos, eu não vou ganhar. Ele foi bem claro. Na verdade, esses títulos que o Flamengo tá ganhando, cara, me desculpe, é como o do Paulo Nobre. O Paulo Nobre ainda conseguiu ganhar, mas o Paulo Nobre falou: cara, daqui pra frente só perde se quiser. Foram palavras do Paulo Nobre. Daqui pra frente a gente só perde se quiser. O Vamp jogou e jogou muito mais em alto nível do que eu, ele sabe. O poder financeiro no futebol, ele fala muito alto. Você tem um grupo, né, com bons jogadores, com jogadores de nível de seleção, você sai muito na frente. Mas muito na frente. É só você pegar os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro e ver quantos jogadores podem ser convocados. Não é nem convocado. Convocado não vai ter nenhum. Podem ser convocados. Quem que a gente olha hoje no Vasco? Quem que a gente olha hoje no Cuiabá e fala assim: mano, pô, esse cara joga demais. Então, assim, o nível de financeiro no futebol, quando você tem elenco forte... Então, hoje, assim, você não racha mesmo, não racha no baba, na pelada. Se chegar logo 5, cara, que você pegar os 5 melhores, já foi, filho. Não, e tem que ter culhão, né, Vamp? O cara pra abrir mão de títulos pra reestruturar o clube, porque ele não teve título de expressão. Aí essa diretoria que entra agora ganha os méritos, ganha os louros todos, né? Que aí é bi da Libertadores, é bi brasileiro, é campeão da Copa do Brasil. Mas esse cara fez lá atrás. E tem o seguinte, não é só bons jogadores. É você se estruturar para ganhar realmente títulos. E isso eu tive no Palmeiras. Eu vi a reestruturação no